Oi, pessoal, eu me chamo Leonardo. Vou falar para vocês sobre o direito de superfície. Você nunca ouviu falar sobre isso? Pois esse vídeo ele é especialmente para vocês. Nesse vídeo falaremos sobre os conceitos, modos de constituição, sobre transferência. Há possibilidade de transferir esse direito? E aí, o que vocês acham? E também falaremos sobre a extinção desse direito. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Oi, pessoal, vamos dar início agora o nosso módulo 1. Vamos falar um pouco nesse módulo sobre a questão do conceito de direito de superfície. O artigo 1369 do Código Civil de 2002 fala o seguinte: o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Registro de Imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza a obra no solo, salvo se inerente ao objeto da concessão. Ou seja, o direito de superfície ele nasce a partir do momento em que o proprietário ele dá a concessão a alguém para construir e plantar, ou plantar na verdade, em seu terreno. Lembrando, tem que ser mediante escritura pública e outro fator também, o tempo ele é determinado. Um outro ponto que iremos abordar aqui agora é em relação às características do direito de superfície. O primeiro ponto está relacionado à sua natureza jurídica, ou seja, o direito de superfície ele é um direito real sobre a coisa alheia. Um outro ponto que vamos também trazer aqui para vocês é em relação ao prazo, né? O prazo ele é determinado como aduz o artigo, né? O caput do artigo 1369 e também alguns doutrinadores falam que ele pode ser por tempo indeterminado também. Terceiro ponto, vamos falar a questão da formalização, ou seja, é algo que precisa ser registrado em cartório para que tenha a sua validade e a sua eficácia. Quarto ponto é sobre a contraprestação, ou seja, o superficiário ele pode pagar uma contraprestação ao proprietário, que seja por bens, serviços, entre outros. Um outro ponto é a transmissibilidade. O direito de superfície, sim, ele pode ser transmitido. E por último, é a questão da extinção, né? Que ela pode ocorrer por vários fatores que nós veremos mais na frente. Mas adianto de antemão para vocês que ela pode ser por questão do prazo que determinou, né, que se encerrou, pode ser pela questão de renúncia do superficiário, entre outros que iremos ver mais na frente. Mas o direito de superfície, ele há vantagens? Sim, trouxe aqui duas vantagens para vocês em relação a isso. Em relação ao proprietário, né? Ele tem ali o domínio da terra ainda e pode obter rendas através disso sem perder a propriedade do terreno. E para o superficiário, ele pode construir ou utilizar sem adquirir o terreno, reduzindo assim custos iniciais. Agora veremos alguns direitos do proprietário no solo. O solo e o terreno, ele pertence ao proprietário enquanto não foi iniciada a construção ou a plantação. Um outro direito, ele tem o direito de receber o pagamento pela concessão. Um outro direito que também podemos ver em relação ao proprietário é que ele pode utilizar a parte que não está sendo usada, né, pelo superfície. Agora falaremos sobre as obrigações do proprietário. O proprietário ele não pode de forma alguma prejudicar ou fazer algo que impeça com que o superficiário concretize o seu objetivo ali no solo. E também uma outra obrigação do proprietário é dar preferência ao superficiário em caso de alienação do terreno. Agora vamos ver a questão dos direitos do superficiário. O superficiário ele tem por direito de utilizar, de gozar e de dispor sobre a questão da construção ou plantação como coisa sua. Um outro ponto também é que ele tem preferência em relação à questão de alienação, caso o proprietário venha alienar em questão de título oneroso. Agora iremos falar sobre as obrigações do superficiário. O primeiro ponto que iremos trazer aqui é em relação ao pagamento, né? Deverá ser pago a quantia ajustada no acordo. O segundo ponto, construir ou plantar de acordo com o que foi acordado. Terceiro ponto, ele deverá pagar, né, todos os tributos em cima da obra superficiária e também do solo. Agora, vamos para o módulo 2 da nossa aula. Vamos falar sobre os modos de constituição.
O artigo 1370 do Código Civil preceitua o seguinte: a concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma vez ou parceladamente. O contrato de concessão, gente, lembrando, ele não pode deixar de ter uma cláusula versando sobre isso, né? Pois trata-se de uma cláusula imprescindível para a sua validade. Outro ponto, ainda no modo de constituição, né, que vou falar aqui, eu até mencionei na questão das obrigações do superficiário, que fala no artigo 1371 que a questão do superficiário, que é quem tem o direito de plantar, de construir, ele deverá arcar com os tributos em relação à obra superficiária e também no solo, né? Ou seja, esses encargos que tem sobre isso, ele deverá suportar, pois é preceito normativo, mesmo estando previsto em cláusula contratual ou não. Agora vamos para o módulo 3 da nossa aula. Iremos falar agora sobre a questão da transmissibilidade, ou seja, a transferência desse direito. Se você ficou com alguma dúvida quando eu falei lá nas características em relação à transmissibilidade, pois a sua hora e a sua curiosidade acabou agora. O artigo 1372 do Código Civil de 2002 fala o seguinte: o direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros. Sim, o direito de superfície ele pode ser, sim, transmitido. Eu sei que ficou alguma dúvida em relação a essas transferências. E talvez uma delas seja a questão de taxação. E aí, essas transferências são cobradas algumas taxas? Não, de forma alguma deverá cobrar taxas nessas transferências. A transmissão desse direito real feito por atos intervivos ou morte-causas não pode ser cobrado de forma alguma qualquer taxa sequer. Pode ter gerado outra dúvida em você em relação à alienação. Pode ocorrer a alienação de direito de superfície? Sim, pode sim. O artigo 1373 do Código Civil fala que o superficiário e o proprietário, em igualdade de condições, têm direito à preferência. Ou seja, se o proprietário ele for alienar o direito de superfície, deverá dar preferência ao superficiário e assim vice-versa. Ou seja, se o superficiário for alienar o direito de superfície, ele deverá dar prioridade ao proprietário. Agora chegamos ao nosso quarto módulo e último da aula de hoje. Queremos falar sobre a questão da extinção. O artigo 1374 do Código Civil aduz o seguinte: antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Ou seja, esse artigo ele tenta aqui, né, evitar as burlas dos contratos, aquilo que foi firmado entre o proprietário e o superficiário, e também podemos dizer com a observância da boa-fé. Se o superficiário, durante o curso do contrato, quiser mudar a utilização do terreno, deverá falar com o proprietário e não será apenas uma fala de boca para boca. Deverá sim ser registrado também em cartório essa modificação. Uma outra hipótese quando falamos de extinção está no artigo 1375 do Código Civil, que fala: extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independente de indenização, se as partes não houverem estipulado em contrato. Ou seja, tudo aquilo que o superficiário vier incorporar ao solo após a extinção, do prazo, passará a ser do proprietário. Uma outra hipótese de extinção é em questão da desapropriação, como aduz o artigo 1376 do Código Civil. Nesses casos, tanto o superficiário como também o proprietário receberá indenização, o valor correspondente ao direito de cada um. Certo particular, proprietário de um terreno localizado em um distrito industrial, pretende auferir receita do bem, mas sem dispor de todos os poderes que o direito real de propriedade lhe confere. Recebe proposta de determinada indústria, a qual pretende construir no imóvel uma planta fábrio, para conciliar a magnitude dos valores envolvidos
o retorno financeiro e a segurança de se manter no local por um longo prazo determinado, a indústria requer a constituição de um direito real. Caso ambas as partes estejam de acordo, o direito real adquirido será de A. Uso. B. Servidão. C. Superfície. Letra D. Multipropriedade. Letra E. Concessão do direito real de uso. E a resposta correta é a letra C. Superfície. A respeito do direito de superfície, assinale a alternativa correta de acordo com a regra geral prevista no Código Civil. O superficiário não responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. A concessão de superfície somente pode se dar de maneira onerosa, sendo permitido às partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. E letra D. O direito de superfície autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Ou seja, letra correta é a letra C. Oi, agora eu voltei com um caso prático, né? Para a gente entender um pouco mais ainda sobre o direito de superfície e também pôr em prática o que a gente viu na teoria e nas questões que resolvemos anteriormente. Então, nesse caso temos duas pessoas, Antônio, um empresário, e Bernardo, proprietário de um terreno. Antônio, ele pretende instalar um shopping no centro da cidade e o Bernardo, ele é um proprietário de um terreno que está inutilizado há um bom tempo. Então, Antônio, sabendo dessa informação, ele entra em contato com o Bernardo, fala sobre a questão dos benefícios do direito da superfície, onde o Bernardo ele irá ganhar, né, se ele ceder a concessão a Antônio para que ele possa instalar esse shopping e mesmo assim ainda manterá o direito da propriedade sobre o terreno. Então, para poder celebrar o contrato, Antônio e Bernardo celebram anualmente o valor de 22 mil euros e assim nós podemos ver aqui na prática, né, um direito de superfície, ou seja, também estamos vendo aí a questão da contraprestação, que será os 22 mil euros anualmente. Também a questão das vantagens, né, onde Antônio, ele pensando na questão de capital inicial, que todo aquele investimento poder abrir, ele consegue ganhar, né, e também o Bernardo, porque já está com um terreno inutilizado e acaba, né, cedendo uma concessão e ele irá ganhar também e também ainda mantendo o direito de propriedade do seu terreno.